que na aula de hoje eu vou ensinar como fazer esse efeito de rádio, bem passo a passo, bem explicado, então acompanha aí que vai valer a pena. É o seguinte, eu tô com um projeto aqui de uma música que eu produzi pro cantor Crise com participação da Bivolt. O nome da música é Céus e Mares e, cara, foi muito massa ter produzido essa música, eu curti demais, pirei muito no arranjo, no beat que eu produzi também, que eu fiz, e na mixagem aqui, que eu particularmente gostei bastante. E vocês podem dar uma olhada, que eu vou deixar o link da música aí pra vocês, tá? E aí vocês dão uma olhada lá pra ver como é que ficou. E é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma parte da música que tem esse efeito de rádio antigo e tal, que eu usei na voz, tá? Olha só. O universo traz, mas por enquanto pode Eu ouvindo não Crise. sei o que eu faço pra tirar você da minha cabeça. Não sei. Então, nessa parte aqui, antes do refrão, eu coloquei na voz do Crise esse efeito aqui, ó. Mas por enquanto pode ficar ouvindo Crise. Certo? Que faz a gente lembrar de um rádio antigo e tal, esse som mais lo-fi, vamos dizer assim, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz isso aí, certo? A primeira coisa aqui que vale a pena falar é sobre o nome do efeito, porque eu já vi esse efeito ser aplicado em voz e ser chamado de telefone vocal. Então, é um som também que lembra a gente, né? Tipo, o som de quando a gente conversava com alguém num telefone antigo e tal, que tinha esse som mais filtrado, mais anasalado e tal, e também lembra o som de rádio antigo. Então, a gente pode ver esse mesmo tipo de efeito ser chamado tanto de telefone quanto de rádio, certo? Mas aqui vamos pra prática aqui. Eu chamei de telefone aqui, tá? Mas vamos pra prática aqui pra eu mostrar pra vocês como que eu fiz esse timbre aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esses efeitos que eu tinha colocado, de reverb, delay e tal, e vou abrir aqui os plugins no canal mesmo, tá? Olha só. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma equalização para moldar o timbre do jeito que eu quero. Então, só com a equalização a gente já consegue chegar mais ou menos no som, tá? A parte bruta do processamento é o equalizador que vai fazer, que vai moldar esse timbre e já vai fazer a gente lembrar de um rádio antigo e tal. Eu vou tirar aqui os outros efeitos para vocês sacarem, tá? A voz estava assim, ó, antes desses processamentos que eu fiz. Mas por enquanto pode ficar ouvindo Crise. Agora com o equalizador. Mas por enquanto pode ficar ouvindo Crise. Pode ver que não tem grave, não tem agudo e tem mais um médio agudo ali, que é o que dá essa característica de som. Então, no caso, no equalizador, ele tá cortando bastante grave aqui, ó, lá em 519 Hz, né? Cortando tudo abaixo de 519 Hz, tá cortando mesmo, e tá cortando o agudo, ali o médio agudo e agudo, tudo que tá acima de 3.560 e poucos Hz ali, certo? E também tá acentuando algumas frequências médias, tá? E no médio agudo, certo? E uma notícia boa para quem usa esse equalizador é que essa equalização tem em um preset do próprio equalizador. Então você consegue clicar aqui e selecionar aqui, ó, fone, tá? É um bom ponto de partida, um ótimo ponto de partida e muitas vezes vai funcionar para esse efeito. Então você só coloca ali e muitas vezes já vai funcionar, certo? E se você quiser, você altera algo, né? Mas para quem não tem esse equalizador, que é pago, eu vou mostrar como que se faz com um gratuito ou com qualquer outro que você tenha preferência aí, tá? Olha só. Vou pegar o TDR Nova aqui, que é um equalizador gratuito, muito bom, que eu já fiz review, tá? E vou fazer o seguinte, ó, vou cortar aqui, ó, mais ou menos lá em 500 e poucos Hz, tá? Vou cortar o agudo lá em 3.500 e pouco, por aí, certo? E olha só o que já vai acontecer. Mas por enquanto pode ficar ouvindo Crise. Já tá mais ou menos na vibe. E aí, se você quiser, tá? Você pode criar algumas ressonâncias aqui, tipo, não precisa ser igual, exatamente igual o que tá lá no FabFilter, tá? Que foi o que eu usei na música. Você pode só criar uma ressonância aqui, ó, pra ficar um som mais anasalado mesmo de propósito, Mas tá? por enquanto pode ficar ouvindo Crise. Ó. Mas por enquanto pode ficar ouvindo Crise. E aí você escolhe aqui como que você quer mais ou menos, mas pode ver que já tá na vibe do som, tá? Já tá na vibe do timbre, fazer uma equalização mais ou menos assim, certo? Mas eu vou tirar aqui e vamos continuar aqui, tá? Ó, então depois da equalização, usei um compressor CLA76 com o ratio aqui em 4, que é mediano, tá? Release bem rápido e o ataque mediano também, certo? E eu comprimi bastante nesse compressor aqui. Olha só. Mas por enquanto pode ficar ouvindo Crise.
E eu fiz isso para deixar a voz mais constante, mais amassada mesmo, por isso que eu tô comprimindo bastante, tá? Porque como ela fica muito média, se a gente deixar ela com muita variação de volume, fica difícil encontrar o lugar dela na mixagem. Então eu gosto de comprimir bastante esse tipo de efeito para encaixar melhor na mix, certo? Depois usei um limiter para complementar a compressão. Então pensa no limiter como um compressor muito rápido e muito forte, tá? E aí eu coloquei ele aqui porque ele vai nivelar melhor os picos que passam do ponto que o compressor não segurou, tá? Então, olha só, fica reparando aqui no Gain Reduction, que é essa barrinha aqui, ó. Mas por enquanto pode ficar ouvindo crise. Só quando passa os picos ali de algumas sílabas é que o limiter vai segurar, né? Mas por enquanto Ó. pode ficar ouvindo crise. Inclusive, esse limiter aqui, ó, é o Loud Max, que é gratuito, tá? Muito bom, já fiz review também, só baixar e usar, legal demais. Depois, usei um de-esser da Waves, que é esse Sibilance aqui, ó. Que é muito bom, porque ele tem, tipo, uma outra forma, um algoritmo diferente para detectar as sibilâncias da voz, que são o som de S, F, CH, que passam do ponto, que fica esse tipo de som, tá? Então, esse plugin aqui detecta de uma forma diferente do que um de-esser convencional faz, e ele consegue, cara, pegar muito bem as sibilâncias. E a gente consegue controlar bem a sibilância sem estragar o agudo da voz, sem matar a presença da voz. Então, é muito legal esse plugin aqui, tá? E ele tá só pegando um pouquinho aqui quando a sibilância passa do ponto mesmo. Olha só. Mas por enquanto pode ficar ouvindo crise. Fica reparando, o Gain Reduction dele é tipo aqui, tá? Nessa barrinha que tá meio curvada ali. Olha só, vou botar de novo ali. Ó. Mas por enquanto pode ficar ouvindo crise. Então de vez em quando ele pega o que passa do ponto ali. E com isso eu consigo encaixar melhor o timbre, tá? Agora eu vou habilitar o reverb que eu tinha usado nessa parte. Na realidade tem um reverb e um delay aqui, tá? Mas o delay eu fiz automação e eu não usei o delay nessa parte aqui. Eu usei o delay só lá no começo, tá? Porque no começo também tem esse efeito de voz de rádio e tal, na introdução. E aí aqui no começo eu usei o delay e na outra parte aqui eu não usei, tá? Mas vamos ouvir aqui, ó, só o reverb, tá? Nessa parte. Mas por enquanto pode ficar ouvindo crise. Fica bem interessante, né? Ele dá uma ambiência legal, cria uma vibe interessante que combinou nessa música. Não é sempre que eu uso o reverb nesse tipo de efeito, ou muito reverb e tal, depende da música, tá? Mas aqui mostrando pra vocês o que funcionou nessa música aqui. E na introdução eu coloquei um delay junto, né? Fiz uma automação aqui, ó. Olha só. Fica um delayzinho, ó. Yeah, yeah, yeah. E aí na introdução, ouvindo aqui junto com o resto, né? Do beat e tal. Eu não sei. Uma outra parada que você pode usar na mixagem desse tipo de efeito é usar uma saturação para trazer um pouco mais de textura, deixar um som mais sujo mesmo. Então, dependendo da vibe da música, você vai conseguir usar saturação para dar essa coloração diferente pro som, certo? Aqui eu não senti necessidade, até porque esse compressor aqui ele já dá uma certa textura que para mim já foi suficiente, tá? Mas se você sentir necessidade aí, pode usar saturação nesse tipo de efeito, que fica muito legal também. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí que eu te ajudo. E se você quiser dar um próximo passo e aprender de uma vez a produzir em alto nível em home studio, tem o curso Estratégia Toques do Ariel, que tem o link aí na descrição e você vai ser muito bem-vindo. Tamo junto e até o próximo vídeo.